E hoje nós vamos falar sobre oração, duas parábolas. O título é curto porque seria muito longo se eu colocasse as duas parábolas. Mas nós vamos falar sobre a viúva insistente, ou o juiz iníquo, e vamos falar sobre o fariseu e o cobrador de impostos, ou o publicano. Lucas 18, de 1 a 14. Eu gosto sempre de falar às pessoas que eu acabo pesquisando, que a gente hoje está na internet, isso pode gerar alguma confusão caso a gente não cite as pessoas que a gente acaba vendo, né? Então, nós temos a colaboração de Mateus Soares, Luciano Subirá, Silas Campos, José de Godoy Filho e Alexandre Rodrigues Sena. Tá? Vamos ler, então, essas duas parábolas. Lucas 18, de 1 a 14. De 1 a 8 é a viúva insistente, ou o juiz iníquo. Começa assim. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A segunda parábola é de 9 a 14, o fariseu e o cobrador de impostos, ou publicano. Diz lá: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, um pequeno resumo dessas duas parábolas seria que, na primeira parábola, da viúva e do juiz iníquo, o Senhor prepara os discípulos para o seu retorno, que, logicamente, não seria tão em breve tempo naquela época. O Senhor os ensina a não desanimar com a demora, mas a persistir em fé e oração, sabendo que Ele certamente voltará para exercer a justiça, sem tardar. Na segunda parábola do fariseu e do publicano, provavelmente foi dirigida aos fariseus, os mesmos que pouco antes tinham perguntado quando viria o reino de Deus. Lucas 17, 20. O orgulho dos fariseus fazia com que as suas orações não fossem ouvidas. Ao contrário, as orações como as do cobrador de impostos é que eram ouvidas, em virtude da sua humildade. Então eu vou pedir para os irmãos um pouco de paciência. Ao desenvolver aqui a mensagem, ela se tornou um pouco grande. E eu vou fazer isso em 2 etapas, ok? Vou fazer esse domingo e o próximo domingo. Então, esse domingo nós vamos falar sobre a parábola do juiz iníquo, ou da viúva insistente, e no próximo domingo, do fariseu e do publicano. Pode ser? Bom, a parábola do juiz iníquo é uma parábola irmã, ou análoga, à parábola do amigo importuno, Lucas 11, 5 a 8. Vamos ler essa parábola, Lucas 11, 5 a 8.
Diz lá, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo, à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, são parábolas análogas. Ambas falam sobre a importância da perseverança na oração. O curioso é que apenas Lucas registra essas parábolas. E é uma das únicas parábolas em que, antes de contá-la, Jesus já dá a fórmula, já dá a lição, que é Lucas 18:1, orar sempre e nunca esmorecer. No capítulo anterior, capítulo 17, Jesus estava falando com os discípulos, 17:1, quando os fariseus o interromperam com uma pergunta sobre a vinda do reino, 17:20. Depois de uma rápida resposta, Jesus volta sua atenção aos discípulos e explica sobre os acontecimentos do final dos tempos. Lucas 17, de 22 a 37. Somente então ele fala esta parábola do juiz iníquo. O cenário. Um juiz terrível, né? Não temia Deus, não temia as pessoas, ninguém, né? Nenhum homem. Uma viúva desprotegida que procura esse juiz para ajudá-la. Ela não possuía ninguém que a pudesse ajudá-la, recorrer na justiça para, talvez, corrigir uma injustiça que havia sofrido por um adversário. Não fala quem, mas um adversário. A forma como esse juiz se comportou nesse caso demonstra o porquê que ele é chamado de juiz iníquo, né? Perverso. O juiz era alguém sem consciência, sem coração, parcial, decidindo os casos pela sua conveniência, né? Se fosse interessante aos seus interesses, ele então levava em conta. Não levava em conta o que Deus pensava sobre ele ou o que as pessoas pensavam sobre ele. Não se sabe se a viúva possuía filhos ou não. Provavelmente essa injustiça seria ou teria alguma relação com relação ao seu marido que havia falecido, alguma coisa que havia ficado para trás. A lei judaica protegia e defendia os órfãos e as viúvas. Deus prometia se vingar de quem afligisse, de quem importunasse os órfãos e as viúvas. Êxodo 22, de 22 a 24. Em Salmo 68:5, Deus se chamou, ele mesmo se chamou de Pai dos órfãos e Juiz das viúvas. Em Deuteronômio haviam 11 observações para que eles fossem protegidos, defendidos e cuidados. Vou citar só as fontes. Deuteronômio 10:18, 14:29, 24:17 e 27:19. Os profetas também falaram sobre fazer justiça aos órfãos e defenderem as viúvas, além do cuidado constante de Deus sobre eles. Está em Isaías 1:17 e Malaquias 3:5. No Novo Testamento, ainda há o cuidado de Deus através das pessoas que se dispõem a viverem a verdadeira religião. Tiago 1:27. Eu vou ler esse versículo. Tiago 1:27. Diz lá, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, essa é a verdadeira religião. Não há nada errado no pedido que a viúva fez. Nada. Faze-me justiça contra o meu adversário. Quem de nós não tem um problema e pede justiça ao Senhor por esse problema? Isso significa ter um julgamento, uma sentença justa. E não era um pedido de vingança da viúva. A viúva não possuía ninguém para que advogasse por ela, né? Muito menos dinheiro para pagar para esse juiz iníquo, que certamente ele tinha interesses dele, pessoais, nas suas causas. A viúva estava vulnerável,
né, completamente vulnerável. Se a viúva tivesse sido roubada, por exemplo, uma herança tivesse sido roubada, a lei determinava em alguns casos que o ladrão deveria devolver em dobro o que havia roubado. Êxodo 22, 3 a 15. Alguns casos de injustiça poderia até haver chibatadas, condenação física, Deuteronômio 25, de 1 a 3. Mesmo o juiz, ignorando o pedido dela, dia após dia ela insistia, ela permanecia orando na tentativa de obter uma resposta para a sua situação, para a sua dificuldade. Não sabemos quanto tempo essa situação durou. Mas um dia, esse juiz se cansou da importunação dela e decidiu se livrar dela, para que ela parasse de importuná-lo dia após dia. Lucas 18, 5. O termo grego para molestar ou importunar é hipoplasein, que significa bater sobre o olho, como se fosse um soco. Logicamente, ele não temia uma reação desse tipo da viúva, né? É uma linguagem figurada. Mas, certamente, ele não temia nem o que Deus pensava, nem o que as pessoas pensavam sobre ele. Ele não temia nem ao divino, nem ao humano. Era como se ele estivesse falando, vou atender logo essa viúva, caso contrário, não vou ter paz. Não vou ter paz. O Senhor estava nos ensinando sobre a importância de não abandonarmos uma causa. Não abandone uma causa. Se você tem no coração uma causa, se o Senhor colocou no seu coração uma causa, não desista. Mas continuarmos crendo que a persistência em clamarmos, em orarmos, em pedirmos, vai produzir os resultados desejados. Talvez esses resultados pudessem parecer pouco prováveis no caso dessa viúva, mas essa parábola nos encoraja sobre a importância da oração perseverante ou persistente. Jesus não estava comparando Deus a um juiz iníquo, não é isso? Mas sim estava mostrando um contraste entre eles, para nos ensinar uma lição espiritual. Simon Kistemaker chama esse método utilizado por Jesus nas parábolas de a regra dos contrastes. Jesus contrasta o pior que havia no juiz com o que de melhor há em Deus. Um contraste. Jesus enfatiza que se uma viúva conseguiu alcançar uma misericórdia de um juiz iníquo, que não temia ninguém, nem Deus, nem as pessoas, apenas por sua persistência em pedir, quanto mais nós, quanto mais os filhos de Deus, na condição de filho de Deus, e que tem nele um Pai misericordioso, justo, alcançará, no tempo certo, as respostas e as recompensas das nossas súplicas e orações, ainda que pareçam demorar. O termo grego usado para não desfalecer é ekakel, citado apenas aqui nos 4 evangelhos e também por Paulo. Ele utiliza desse termo nas suas epístolas e o repete por 5 vezes. Vou citar aonde? Não desfalecemos, 2 Coríntios 4:1. Não desfaleceremos, 2 Coríntios 4:16. Vos peço que não desfaleçais, Efésios 3:13. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Colossenses 6:9. E não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3:13. Essa última menção é um pouco diferente, mas o termo grego é o mesmo ekakel. O sentido em que esse termo é usado em todas essas referências é sempre o mesmo. A importância de não desistirmos. Tendo em vista o quê? A esperança de um futuro melhor. A esperança da eternidade com Cristo. Esse é o nosso futuro melhor. A parábola termina com uma pergunta inesperada. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Parece que Jesus estava construindo aí uma ligação, né, entre a importância da gente não desistir na oração e a sua segunda vinda. Continuarmos orando pela sua segunda vinda. Estava ensinando-nos que uma das principais formas de não desanimarmos frente ao que acontece nas nossas vidas e a sua segunda vinda, que ele falou no capítulo anterior, 17,
seria através da prática constante da oração perseverante ou persistente. Ou seja, de termos uma prática eficiente entre fé e oração. Craig Evans, ele escreveu o seguinte: a fé, se você tiver fé, vai ter oração. A fé estimula a oração. E a oração fortalece a fé. A fé estimula a oração e a oração fortalece a fé. É um círculo virtuoso. Confirmando isso, Charles Childers nos diz que a presença do termo também no versículo 3 sugere que essa parábola deve ser entendida como parte do discurso do capítulo 17, das últimas coisas que iriam acontecer. A prática perseverante da oração será extremamente necessária para que nós, os filhos de Deus, não desistamos nos instantes finais da nossa caminhada com o Senhor, rumo à eternidade. A parábola do juiz iníquo e da viúva penitente se refere não apenas à importância de insistirmos na oração, buscando soluções, coisas mesmo até momentâneas na nossa vida, né, que nós precisamos, mas também nos mantermos em oração visando a eternidade, visando a volta do Senhor Jesus. Então faça como a viúva insistente, persevere na fé e na oração, não desista. Vamos ver alguns versículos relacionados à fé, perseverança e oração. 2 Pedro 1, de 5 a 7, nos diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Isso é uma receita, né, que o Senhor está dando para a gente prosseguir na caminhada com o Senhor. E nela está a fé e está a perseverança. Elas estão juntas, caminham juntas sempre, fé e perseverança. Hebreus 6,12. Sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou perseverança herdam as promessas. Então, como é que a gente pode herdar as promessas? Pela fé e por não desistir delas. Hebreus 10, 36 a 39. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O Senhor vai voltar, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os que abraçam a fé sofrem provas, sofrem perseguições, têm sofrimentos, mas com a perseverança não desistem, assim como fez a viúva da parábola. Não desistir é uma decisão nossa. Você precisa decidir não desistir. As promessas não são alcançadas apenas pela vontade de Deus, mas pela nossa perseverança em se apoderar delas. A perseverança na fé nos levará a uma recompensa, ao galardão no futuro. O justo viverá pela fé, Hebreus 10, 38, e como recompensa terá a vida eterna. O oposto da perseverança é o retrocesso e tem um alto custo. Quando você decide não persistir, não avançar, vai ter um alto custo. Paulo nos diz no final de sua jornada, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé precisa ser guardada até o final. Isto é perseverança. A vida com Cristo é uma jornada sem retorno, apenas em frente, para prosseguir, para atingir o alvo, sem retrocesso. 2 Timóteo 3, 10 a 11, primeira parte do versículo 11, Paulo elogia Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, o meu propósito, a minha fé, longanimidade, meu amor, minha perseverança,
as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Tu tens seguido de perto. Porém, Deus nos livra de tudo. Versículo 11. Todos nós, de alguma forma, teremos problemas. Temos ou teremos, né, problemas. 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos de alguma forma, seja fisicamente, psicologicamente, serão perseguidos. Quem mais nos ensina a respeito de perseverança é o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Ele começa e conclui a nossa fé. Ele enfrentou todo tipo de oposição, insultos, suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12, 2. Ele suportou tudo isso em nosso favor, em troca da alegria que o Senhor estava reservando para ele. Que não sejamos náufragos na fé. Quando perseveramos na fé, damos um exemplo e um impacto positivo nas pessoas. As pessoas podem ver em nós alguém que cumpre a vontade do Senhor, que guarda a fé e que segue avante rumo ao alvo. Não desista nunca, persevere. Bom, agora eu gostaria de dar um exemplo prático, né, de perseverança, fé e oração. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu peço um pouco de paciência às pessoas que já ouviram esse meu testemunho, mas eu acho que ele cabe bem aqui, nessa situação, que é o testemunho da minha conversão. Em 1988, 89, eu e a minha esposa, a Nádia, nós fomos para a Alemanha. Fomos viver lá na Alemanha Ocidental, ainda era dividida pelo muro, a Alemanha toda era dividida em 4 partes, franceses, ingleses, americanos e alemães orientais, que tinham influência da Rússia. Eu falo essa experiência da nossa vida lá numa mensagem do canal chamada Liberdade, quem se interessar. Bom, eu tive que voltar rapidamente porque fui acometido de uma depressão muito grave e tiveram que me buscar. Eu não pude completar a extensão da minha bolsa de estudo. Minha bolsa venceu, eu fiz novamente, mas não pude completá-la. Tivemos que voltar. Foi um período difícil no trabalho, para ajustar as medicações. Pedi um período até mais difícil para a Nádia, para minha esposa, que suportou tudo isso e estava atrás de respostas. Ela começou a ler a Bíblia, começou a procurar respostas, mas não encontrava por aí. O Elcio entrou no escritório como sócio e aos poucos ele percebeu essa vontade, essa necessidade da Nádia e começou a responder através da palavra essa necessidade. Isso durante uma década, praticamente. Em 91 nasceu o nosso filho mais velho, em 96 o mais novo, e em 99 o nosso filho mais velho resolveu jogar beisebol, influenciado pela escolinha japonesa que ele praticava, que ele estava, né, numa escolinha, uma pré-escola japonesa, então foi jogar beisebol. E sempre tinha nos finais de semana alguma coisa para fazer, para viajar. E eu ia com ele e a Nádia vinha com o mais novo aqui de 3 anos, escondida nas reuniões. Eu passei a ser um opositor. Eu não era nada, mas passei a ser um opositor. Joguei a minha família, a família dela, contra ela. E eu não era nada. Era um opositor. Um belo dia, depois de vários convites, né, eu aceitei um convite para participar de uma reunião de estudo bíblico, onde estava a Nádia, o Elcio e 2 arquitetas, uma já falecida. Fui, achei normal, fiz uma pergunta, fui respondido de acordo com a palavra, mas depois na reunião a minha esposa me levou para o escritório que ela precisava ver alguma coisa lá. Eu nunca tinha lido a Bíblia. E ela me pega a Bíblia, me abre a Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, te atira, leia. Né? Tenho certeza que isso foi obra do Espírito Santo, não partiu só dela, né? Foi uma obra do Espírito Santo.
Então, naquele momento, ao ler esse trecho da palavra, né, o Senhor me conquistou, o Senhor me ganhou. Muitos véus, muitos ciscos dos olhos caíram. Não todos, claro, mas passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Passei a, imediatamente, no final de semana, isso foi numa quinta-feira, no final de semana, a participar das reuniões da igreja. Passei a ter fome e sede da palavra, ler a palavra, livros. E o Senhor mexeu. Né? Como nós cantamos, né? Sonda-me, quebranta-me, enche-me do teu espírito e usa-me. Por que eu estou contando tudo isso? Porque um belo dia, entrando no hospital evangélico, eu encontrei um anestesista que era líder de uma célula, e ele me perguntou: Diniz, você é convertido? Você foi convertido? Eu falei, fui. Que maravilha. Eu preciso contar para o meu grupo de oração. Faz 10 anos que nós oramos pela tua conversão. 10 anos. Aquilo realmente mexeu e me marcou. Não no sentido de eu procurar quem eram. Eu conheci o líder, né? Mas de agradecimento aos irmãos aqui, que oraram desde que a Nádia vinha escondida às reuniões, sem eu saber, né? Para não ter problema em casa. E eles começaram a orar, os irmãos começaram a orar. E esse grupo, ele falou, eu te mirei quando você voltou da Alemanha, eu mirei em você. E começamos a orar por você. E o Senhor respondeu, 10 anos depois. Então, não persistir, né? Não desistir dos nossos alvos. Não desistir daquilo que a gente tem no coração, que o Senhor coloca no nosso coração para a gente orar. Né? O Senhor responde. Pode demorar. Para nós, né? Para ele não. Pode ter um certo tempo aí, um intervalo, mas o Senhor responde. Então, quem já sabia, eu peço desculpas na repetição desse testemunho, mas ele é muito forte para mim. Amém?